Pare por um momento. Respire profundamente. Talvez hoje exista uma preocupação que não sai da sua mente. Contas, responsabilidades, necessidades que parecem maiores do que suas forças. Muitas pessoas vivem exatamente assim neste momento. Os preços aumentam, as dificuldades aparecem e o coração começa a se encher de ansiedade. Mas existe uma verdade poderosa na palavra de Deus que precisa ser lembrada hoje. A Bíblia diz em Filipenses 4,19: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Observe algo muito importante nesse versículo. Deus não disse que supriria algumas necessidades. Ele não disse que talvez ajudaria em parte. A promessa é clara. Deus suprirá todas as necessidades, e Ele faz isso não baseado nos nossos recursos, mas baseado nas riquezas dele. E as riquezas de Deus não têm limite. Agora pense nisso por um instante. Se Deus sustenta o universo, se Ele cuida das aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, como diz em Mateus 6,26, "Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Então, quanto mais Ele cuidará de você." Mas muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades financeiras ou necessidades urgentes, o medo tenta dominar o coração. A mente começa a perguntar: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se faltar? É exatamente nesse momento que precisamos voltar nossos olhos para Deus. Agora vamos orar juntos. Pai amado, neste momento eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações. O Senhor conhece minhas necessidades. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém mais vê. Existem momentos em que o medo tenta entrar no meu coração. Momentos em que as circunstâncias parecem maiores do que minha fé. Mas hoje eu escolho confiar na Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor supre todas as necessidades daqueles que confiam em Ti. Então, eu entrego diante de Ti cada preocupação, cada necessidade e cada ansiedade. Que a Tua paz comece agora a guardar meu coração, que a confiança em Ti seja maior do que qualquer medo. Eu declaro que minha vida está nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você crê que Deus pode cuidar das suas necessidades, escreva nos comentários: "Deus é o meu provedor." Agora pense em algo muito profundo. Muitas vezes, a nossa maior luta não é apenas a falta de recursos, é a luta da fé. Porque quando as necessidades aparecem, duas vozes começam a falar dentro de nós. Uma voz diz: "Tudo vai dar errado." Mas a outra voz diz: "Confie em Deus." A Bíblia mostra que a verdadeira fonte de provisão nunca foi um emprego, uma pessoa ou uma oportunidade. A verdadeira fonte sempre foi Deus. Em Romanos 8,32 está escrito: "Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas?" Pense nisso. Deus já fez o maior sacrifício possível. Ele entregou Jesus Cristo por nós. Se Ele foi capaz de dar o que tinha de mais precioso, por que duvidar que Ele também pode cuidar das nossas necessidades? O problema é que muitas vezes olhamos apenas para o tamanho do problema e esquecemos de olhar para o tamanho de Deus. Talvez alguém ouvindo esta mensagem esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de carregar preocupações todos os dias. Mas Deus não criou você para viver esmagado pela ansiedade. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7: "Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." Isso significa que você não precisa carregar esse peso sozinho. Agora vamos orar novamente. Pai eterno, eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo com minhas próprias forças. Em alguns momentos, deixei a preocupação ocupar o lugar da confiança. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Hoje eu entrego diante de Ti
todas as minhas necessidades. O Senhor conhece minhas contas. O Senhor conhece minhas responsabilidades. O Senhor conhece cada situação que tem tirado minha paz. E eu creio que nada está fora do teu controle. Aumenta a minha fé. Ajuda-me a confiar no Senhor mesmo quando eu não vejo imediatamente a solução. Que a tua palavra seja mais forte do que qualquer medo. Ensina-me a descansar na tua provisão, porque eu sei que o Senhor é fiel. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Eu coloco tudo em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você decide confiar mais em Deus hoje, escreva nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Quando as dificuldades financeiras aparecem ou quando as necessidades parecem aumentar, o inimigo tenta plantar um pensamento perigoso no coração. Deus se esqueceu de você. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus mostra repetidamente que o Senhor cuida dos seus filhos. Em Salmos 37:25 está escrito: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma promessa poderosa. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, mas às vezes o que acontece não é falta de provisão. É que o medo começa a falar mais alto que a fé. Quando o medo domina o coração, a pessoa começa a olhar apenas para o problema. E pouco a pouco a fé enfraquece. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha existido um momento em que a preocupação tomou conta da sua mente. Pensamentos repetitivos, noites sem descanso, a sensação de que tudo estava fora de controle. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo. Ele continua sendo o seu provedor. A Bíblia diz em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. A fé abre espaço para que Deus opere. E muitas vezes o primeiro passo da provisão não acontece na conta bancária. Acontece no coração, quando a fé é restaurada. Agora vamos falar com Deus novamente. Pai amado, Tu conheces cada detalhe da minha vida. Conheces as preocupações que guardo em silêncio. Conheces as noites em que a ansiedade tenta roubar minha paz. Mas hoje eu escolho confiar na Tua fidelidade. A Tua palavra diz que o Senhor nunca abandona os justos. Então eu declaro que minha vida está debaixo do Teu cuidado. Remove do meu coração todo medo. Remove toda ansiedade. E coloca dentro de mim uma fé firme nas Tuas promessas. Ensina-me a confiar no Senhor mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que meus olhos estejam mais focados na Tua palavra do que nos problemas ao meu redor. Eu creio que o Senhor é meu provedor e eu descanso na Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Existe um princípio espiritual muito poderoso que muitas vezes passa despercebido. A provisão de Deus muitas vezes começa com direção. Deus não apenas supre necessidades, Ele também mostra o caminho. Talvez você esteja orando por provisão, mas junto com a provisão, Deus também deseja dar sabedoria. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Isso significa que Deus pode abrir portas, mostrar oportunidades, trazer ideias, direcionar decisões. Muitas vezes, a resposta da oração vem através de sabedoria divina. Talvez uma decisão que você precisa tomar. Talvez um caminho que precisa seguir. Talvez algo que Deus está colocando no seu coração há muito tempo. Quando confiamos em Deus, Ele começa a alinhar as coisas. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar direção. A Bíblia também diz em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Veja isso.
Deus não apenas abençoa, Ele também capacita, Ele dá força, Ele dá sabedoria, Ele dá oportunidades. Agora vamos orar novamente. Deus eterno e fiel, eu reconheço que preciso da Tua direção. Nem sempre sei qual decisão tomar. Nem sempre sei qual caminho seguir. Mas eu creio que o Senhor guia os passos daqueles que confiam em Ti. Por isso eu peço, dá-me sabedoria. Abre meus olhos para enxergar oportunidades que vêm de Ti. Mostra-me o caminho certo. Livra-me de decisões precipitadas. Ensina-me a agir com prudência, com discernimento e com fé. Que cada escolha da minha vida esteja alinhada com a Tua vontade. Eu declaro que a Tua sabedoria está conduzindo meus passos e que a Tua provisão está se manifestando na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja receber a sabedoria de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: Deus me dá sabedoria. Agora, antes de encerrarmos este momento de oração, pare por um instante. Respire fundo, silencie o coração. Existe algo que Deus quer que você leve desta mensagem. Você não está sozinho na sua jornada, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Mesmo quando os recursos parecem limitados, mesmo quando o futuro parece incerto, Deus continua no controle. A Bíblia nos lembra em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que Deus não está planejando derrota para você. Ele está preparando um futuro cheio de esperança. Talvez hoje você esteja enfrentando momentos de aperto financeiro. Talvez esteja preocupado com o amanhã. Mas Deus não é limitado pelas circunstâncias deste mundo. Ele é o Deus que abre caminhos no deserto. Ele é o Deus que traz provisão onde ninguém imagina. Ele é o Deus que transforma escassez em testemunho. E hoje, pela fé, você pode se posicionar diante dessa promessa. Vamos fazer nossa última oração. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este momento de oração. Obrigado porque a Tua palavra fortalece minha fé. Obrigado porque o Senhor conhece cada necessidade da minha vida. Neste momento, eu entrego diante de Ti todas as minhas preocupações. Entrego minhas finanças. Entrego minhas responsabilidades. Entrego cada situação que parece impossível aos meus olhos. Eu declaro que o Senhor é a minha fonte. A minha provisão não vem apenas das circunstâncias deste mundo. Minha provisão vem de Ti. Que a Tua paz encha o meu coração. Que a Tua sabedoria guie minhas decisões. Que a Tua provisão se manifeste em cada área da minha vida. Onde houve falta no passado, que a Tua abundância comece a se revelar. Onde houve preocupação, que a Tua paz comece a governar. Eu escolho confiar nas Tuas promessas. Eu escolho caminhar pela fé. E eu creio que o Senhor está trabalhando a meu favor, mesmo agora. Obrigado, porque o Senhor ouviu esta oração. E porque eu sei que coisas novas estão começando a acontecer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha provisão. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.